Você já parou para pensar se vai conseguir se aposentar? Vou logo lhe dizendo que tudo colabora para que não. Principalmente se você tem de 30 a 40 anos. O INSS está falindo, é uma bomba relógio, vai explodir. Mas nesse vídeo a gente vai entender tudo o que está acontecendo e vai achar uma solução para isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Elias e quero ajudar você a construir mérito nas finanças. Hoje a gente vai conversar sobre a Previdência Social, entender tudo o que está acontecendo e tentar responder a pergunta de milhões. Será que ainda é possível se aposentar no Brasil? É o seguinte, quando a gente fala de aposentadoria, é um assunto polêmico, porque é quase que a mesma coisa que falar de milagres. Todo mundo sabe que o INSS vem caminhando sem fôlego. Sai governo, sai um, entra outro e o problema continua. Mas as pessoas não sabem até quando ele vai suportar. Isso é um dos assuntos que a gente vai entender hoje. O grande dilema da Previdência Social é que tem muita gente para se aposentar e pouco dinheiro para pagar esse povo. Isso já resume toda a situação, mas vai além. A pirâmide etária do Brasil está mudando completamente. Poucas pessoas nascendo e muitos idosos. A conta não fecha, meu querido. Isso porque, segundo o IBGE, a população idosa é a que menos trabalha. Logo, depende da população mais jovem para gerar arrecadação e pagar essa conta. Mas se eu tenho menos jovem, eu tenho menos arrecadação. E como é que tem dinheiro para pagar esse povo? A conta fica cada vez maior e o dinheiro para pagar esse povo menor. E aí? Mas vamos começar por partes, como já dizia vovô, e antes da gente entender tudo o que está acontecendo, já vou pedir para você deixar o like aí embaixo. A gente estudou bastante para você ficar antenado do que está acontecendo no INSS, e o seu joinha ajuda muito o nosso trabalho. E se tu gosta de aprender sobre finanças e investimentos, se inscreve e ativa as notificações para tu não perder nenhum vídeo novo. E a primeira pergunta é: por que danado existe INSS? Para você que não sabe, a Previdência Social e INSS é o seguro obrigatório de todo brasileiro que trabalha na CLT e é obrigado você pagar. Não adianta. Se está trabalhando com carteira assinada, é obrigado pagar. E segundo o governo, veja a justificativa. Se o trabalhador brasileiro pudesse escolher não pagar o INSS, ele não investiria no seu futuro. Não ria, não. Ok. É verdade. Essa é a justificativa dele. Em partes eles têm razão, porque de 10 pessoas, apenas 3 pensam no futuro e pensam em investir para construir uma vida mais tranquila. Porém, falar que o INSS, falar que contribuir com o INSS é um investimento, é forçação de barra. Primeiro, todo o dinheiro que tu está colocando lá, obrigado, não vai para você. No final das contas, tu não tá nem vendo a cor desse dinheiro. Tu tá pagando o governo e ele vai decidir quanto tu vai receber. Segundo, todo o dinheiro que você contribui hoje não é para o seu futuro. É para pagar todos os aposentados de hoje. Isso significa que tu e eu, para se aposentar lá na frente, vai depender de um menino que tá chupando pirulito hoje ou jogando videogame. Isso se esse menino já nasceu. Deu para entender o tamanho do problema, né? Mas para toda essa situação tem uma explicação. Quando a gente falou que a conta não fecha, existe algo que explica por que isso está acontecendo. E antes da gente chegar lá, eu vou fazer umas perguntas para você, porque eu quero que você pense aí do outro lado e entenda mais ou menos uma dessas circunstâncias. Imagine que você é um trabalhador brasileiro, trabalha com carteira assinada, mas percebe que não está conseguindo pagar as contas. O que você ganha não é suficiente. O que é que tu vai fazer? Primeiro tu vai tentar economizar e tentar diminuir os custos, né? Mas com certeza tu vai tentar aumentar as fontes de renda. Tu vai procurar renda extra. E na grande maioria das vezes tu vai procurar uma atividade autônoma. Tô mentindo? Tu vai procurar fazer um bico. Segunda pergunta. Imagina agora que você perdeu o emprego. O que é que tu vai fazer? Pedir esmola? Dar trabalho ao povo? Pedir dinheiro emprestado? Ou dar um jeito de trabalhar, fazer qualquer bico, qualquer trabalho informal para pagar as tuas contas? Precisa nem responder, né? Agora vamos imaginar uma terceira situação. Tu tá trabalhando na carteira assinada e começou a fazer o bico. Começou a trabalhar para você fazendo um serviçozinho diferente. E percebeu que esse serviço começou a dar um dinheirinho a mais. Começou a aumentar a tua renda. Tá pagando quase que a mesma coisa que o teu salário. Tu vai continuar trabalhando pro povo ou tu vai investir, cair de cabeça no teu negócio ou nisso que tu tá fazendo que tá te dando dinheiro? Não precisa nem responder, né? É exatamente essa uma das circunstâncias que explica a situação atual da Previdência Social.
Dá uma analisada nessa matéria que você vai ver aí na tela. Segundo a CNC, de 2016 até 2023, houve um crescimento de mais de 26% da quantidade de trabalhadores informais no país. Isso significa, meu querido, que tem muita gente deixando de trabalhar de carteira assinada para trabalhar para si mesmo. Só em 2023 chegou a mais de 13,5 milhões de pessoas trabalhando de forma autônoma. Segundo a matéria, esse processo chama-se de uberização do trabalhador brasileiro. Com certeza você conhece alguém que trabalha com você que depois do expediente vai rodar de Uber. Com certeza você conhece alguém que perdeu o emprego e trabalha com Uber. Ou com certeza você conhece alguém que começou a trabalhar com Uber, deu tanto certo que ela parou de trabalhar para o povo. Pois é, esse é um dos fatores que contribui para que tenha menos arrecadação para o INSS. As pessoas simplesmente estão cada vez mais apostando no empreendedorismo para conseguir ter uma vida melhor. E de acordo com a imagem que realmente você está vendo aí na tela, com esses caras super famosos aí, a gente consegue ver o que está acontecendo no gráfico. Veja, de 2016 até 2020, a gente veio crescendo e depois caiu bastante a quantidade de pessoas que trabalhavam para si. Isso por conta da pandemia. Como não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém prestando serviço, porque ninguém podia trabalhar. Depois, daí para frente, a gente observa que houve um crescimento significativo e uma tendência disso crescer ainda mais. Mas calma que tem mais. O segundo fator que contribui para o INSS estar sem fôlego é porque está desacelerando a quantidade de trabalhadores formais. Tem muita gente trabalhando de forma informal e não está crescendo na velocidade certa a quantidade de pessoas que trabalham com carteira assinada. Dá só uma olhada nessa imagem aí na tela, você vai entender o que é que está acontecendo. Perceba que de 2016 para 2019, praticamente não teve crescimento, zero. De 2019 para 2020, caiu. E é fácil explicar isso por conta da pandemia. Com tudo fechado, as empresas começaram a botar para fora o povo. O empresário não ia ficar pagando salário se ele não estava conseguindo gerar receita. Então, tudo isso gerou uma consequência muito grande. Só que de 2020 para cá, o crescimento foi abaixo daquilo que era esperado. Isso também por consequência do que a gente viu na pandemia e por conta do regime administrativo que a gente está tendo. Então, quando você vê muita gente empreendendo e pouca carteira assinada, é sinal de pouca arrecadação. Mas o terceiro ponto, que para mim é o mais grave, é o envelhecimento da população brasileira. Aí é a cereja do bolo, amiga, é o pavio da bomba. Como a gente já tinha citado, a gente está vendo um crescimento muito grande da população idosa e uma diminuição da população mais jovem. E tudo isso gera um problema gigantesco. Você não faz ideia do tamanho desse problema. Só para você ter uma ideia, segundo o IBGE, esse crescimento da população idosa de 2010 para 2022 foi de 6,5%. Ou seja, saiu de 14,1 milhões para 22,2 milhões. Pode parecer pouco, mas não é não. Só para você ter ideia, isso corresponde a quase 11% da população geral do Brasil. Nessa imagem que você vai ver na tela, fica fácil você entender isso. Observa bem que se a gente colocar de 1970 até 2022, aí você vê o quão drástico é esse crescimento. Em 1970, a população idosa era não mais do que 3,2%. Hoje ela já está em quase 11%. Deu para entender? Só para você ter uma ideia de quanto isso é perigoso, dá uma olhada na pirâmide etária de 2023. Perceba muito bem de que ela não é mais uma pirâmide, né? Ela está abaulada. Isso porque toda pirâmide etária é formada por uma base jovem e um topo da população mais idosa. Seguindo a mesma linha de raciocínio e esse padrão, olha só esse gráfico em 2060. Parece mais um jarro do que uma pirâmide. E é aí que o bicho pega. Você começa a ver claramente que nessa situação aí é impossível se sustentar. Não vai ter jovem trabalhando o suficiente para pagar os idosos. E pode piorar. Segundo o IBGE, em 2047 existe uma tendência muito grande de se cruzar a taxa de natalidade com a taxa de... Você já entendeu, né? Quando isso acontecer, significa que vai nascer e morrer na mesma velocidade. E agora, meu amigo, como é que se sustenta essa galera? Tá, Elias, você mostrou tudo isso, mas eu quero ver na prática. O que na prática isso significa? Eu vou mostrar para você, meu querido. Hoje, na data de hoje, a despesa com o INSS já passa de 326,2 bilhões de reais. Hoje, o governo deve mais de 300 bilhões de reais por conta da Previdência Social.
A conta não fecha. É uma bomba, meu querido. Vai explodir. E só para você ter uma ideia do que é R$1 bilhão, vai começar agora o momento Telecurso 2000, se você é das antigas. Eu vou explicar para você o que esse número representa. Imagina agora 5 pessoas. Uma que tem R$1.000, outra que tem R$10.000, outra que tem 100 mil, outra que é milionária, tem R$1 milhão e outra que tem R$1 bilhão. Imagine que para cada uma dessas pessoas a gente vai tirar 0,005%. Para uma pessoa que tem R$1.000, esse percentual dá 5 centavos. Para quem tem 1.000, 5 centavos. Nada, né? Para uma pessoa que tem 10 mil, esse mesmo percentual equivale a 50 centavos. Se tu tem 10 mil, o que é 50 centavos para 10 mil? Nada, né? Para uma pessoa que tem R$100 mil, esse mesmo percentual equivale a R$5. Pô, tu tem R$10 mil, R$5 é nada, né? Para uma pessoa que é milionária, 0,005% equivale a R$50. R$50 para um cara que é milionário é esmola, né? E para uma pessoa que tem R$1 bilhão, esse percentual equivale a R$50 mil. Ei, preste atenção, eu falei R$50 mil, meu querido. Os 5 centavos para quem tinha 1.000 e que era praticamente nada, 50 mil é a mesma coisa para um bilionário. Uma esmola para ele, nada, não faz diferença. Me diz aí, 50 mil para tu fazia diferença? Para mim faria. Só que para um bilionário, isso é mesmo que nada. Deu para assustar, né? Eu sei, tu quase caiu agora da cadeira. Se R$1 bilhão fez isso contigo, imagine um valor de mais de 300 bilhões em dívida. Deu para entender agora, né? Deu para você entender que o buraco é mais embaixo. Isso já explica muita coisa. Você já observou que entra governo e sai governo e todos falam na mesma coisa? Tira casaco, bota casaco. É quase isso. Reforma da Previdência. Tem que ter reforma da Previdência. Nova reforma da Previdência. Por quê? Porque eles têm que achar uma solução. Só que para alguns especialistas, esse problema de colapso pode estar muito mais perto do que se imagina. Tem gente falando que daqui a 7 ou a 10 anos a gente vai ter um colapso total. Se isso acontecer, galera, ninguém se aposenta não. Na verdade, ninguém se aposenta mais. E isso gera um problema muito grande para quem está assumindo e vai assumir esse país daqui para frente. Porque tem que achar uma solução para isso. Senão, tá todo mundo ferrado, velho. Tá todo mundo ferrado. E aí a gente chega na pergunta crucial. E agora, velho? E agora, Elias? Como é que a gente vai se aposentar? Tem jeito? Qual é a solução para isso? Veja, a solução pode estar na sua frente e você não está vendo. O que é que a gente já sabe até agora? Toda contribuição que você dá, você está pagando a aposentadoria dos de hoje. Toda contribuição que você dá não vai gerar um montante para você no final. Então, por que você depender dessa contribuição? Por que você não faz a sua aposentadoria? Por que você não constrói a sua aposentadoria? Por que esperar a bomba estourar para tomar alguma ação? É isso mesmo. Você tem que começar a investir. Não tem jeito, não tem outra solução. Ou você faz a sua aposentadoria, ou você vai contar com a sorte desses governantes conseguir administrar essas contas. O que eu particularmente acho muito difícil. Dá só uma olhada nessa tabela aí embaixo. Hoje, como é que funciona a contribuição do INSS? Essa tabela mostra claramente que de acordo com a faixa salarial você tem um desconto. Isso significa pela tabela que se tu fosse um cara que ganhasse R$2.000, ia descontar de você 9% todos os meses, o que corresponde a R$180. Se tu contribuir por 40 anos, ou seja, começou com 25 e vai até os 65, tu vai ter gerado para o governo R$86.400. Tu não vai ver a cor desse dinheiro e eles vão julgar quanto tu vai receber. E aqui para nós, tu não vai receber os 2.000 não, vai receber menos. Eles não vão pagar o que você recebia antes. E o engraçado é que nessa idade é que mais precisa de recurso. Idoso consome mais remédio, idoso vai mais no médico, idoso precisa de serviço de saúde especializado e idoso que é aposentado recebe muito mal. Complicado, né? Agora imagine que você, dentro dessas mesmas circunstâncias, tire os mesmos 180 todo mês durante o mesmo período e coloque no investimento em renda fixa de 10% rendendo ao ano, que é muito tranquilo você conseguir fazer isso com um celular, que não está comigo aqui, através de uma corretora ou de um banco digital. Sabe o que vai acontecer? Esses 86.400 vai se transformar, eu vou até filar, 825.559,93 líquido que tu vai construir ao longo desse tempo
e que vai estar lá, é teu. E que só por estar lá trabalhando para tu consegue tirar todo mês quase 7 mil reais de aposentadoria. Diga aí, é bom ou não? Tu ganhava 2 mil, tirou 180 por 40 anos, colocou para investir e quando tiver aposentado vai ter um salário de quase 7 mil. Eu não vejo solução melhor. E aí você tem que escolher. Ah, Elias, mas demora. Meu amigo, você está fazendo uma aposentadoria, você não está jogando na loteria. Você tem que construir isso. E você só tem essa alternativa. Ou você vai esperar eles dizerem quanto você vai ganhar, se é que você vai ganhar. Mas eu tô aqui para ajudar você. Você não tá só não, viu? No fim desse vídeo eu vou deixar um somente sobre a aposentadoria. Um vídeo que ensina um método de você construir um planejamento para isso de uma forma muito didática e muito bem amarradinha. Com certeza vai ajudar você nesse processo de caminhada. E um outro vídeo que eu vou deixar vai ser sobre investimentos de renda fixa, para você ver quantas opções você tem e escolher aquilo que melhor se encaixa na tua estratégia. Uma coisa eu sei, o que você vai ter lá na frente vai depender única e exclusivamente das decisões que você vai tomar hoje. Então só depende de você. Ou espere e conta com a sorte, ou comece a investir e constrói uma aposentadoria sólida e eficiente. Eu já disse, vou sempre repetir, nesse canal vocês são os melhores e a gente tá aqui para ajudar vocês. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo e valeu, bonitão!